Olá, Deus abençoe muito você e a sua família também. Que Deus honre a cada um. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Hoje eu vou estar na Celso Garcia 777 no Brás, às 19h30, com a reunião para a renovação da mente. Domingo nós teremos batismo em todos os nossos templos. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer, condenado. Esteja entre nós, em nome de Jesus. Sabe, eu peguei da Associação Brasileira de Psiquiatria esses dados e eu quero ler para você. A Associação Brasileira de Psiquiatria trouxe para o Brasil o Setembro Amarelo. Eu não sabia que dia 10 de setembro foi o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Aí eu achei muito interessante. Segundo dados oficiais da Organização Mundial de Saúde, por volta de 800 mil pessoas cometem suicídio por ano. É equivalente a uma morte a cada 40 segundos. A cada 2 segundos, uma pessoa tenta tirar a sua própria vida. Cerca de 7% da população é exposta ao luto por suicídio a cada ano. E dados de pesquisas estimam que 60 pessoas sejam intimamente afetadas em cada morte por suicídio, incluindo família, amigos e colegas de classe. Eu não sabia que tinha o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Por que as pessoas tentam suicídio? Eu vou falar por mim, que já tentei. Porque você chega num ponto de acreditar que a única forma de você se livrar do sofrimento é a morte. Você só encontra saída na morte. E quem cega a mente da pessoa dessa maneira? É o mal. Porque a Bíblia diz aqui, ó, em João 10:10, eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Na Amplificada diz, eu vim para que tenham e aproveitem a vida e tenham em abundância ao máximo até que transbordem. Na Voz diz, eu vim para dar vida com alegria e abundância. Então, em Jesus você encontra. Na Mensagem diz, eu vim para que tenham vida real e eterna, uma vida maior e melhor do que jamais sonharam. Em João 10:11 diz, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Em João 1:4 diz, nele estava a vida. E esta era a luz dos homens. Quando nós lemos na Mensagem, vemos vida. V maiúsculo é Jesus. E luz, aqui, ó. O que veio à existência foi a vida. E a vida era a luz, luz também é Jesus. Ele é a vida, é a luz, para nos tirar da escuridão pela qual se devia viver. Aí Jesus disse aqui, ó, sabemos que já passamos da morte para a vida. Nós já passamos da morte para a vida. Em João 6:35 diz, então Jesus declarou, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Eu amo esse aqui. João 1:12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Olha essa aqui, João 6:37. Todo aquele que o Pai me der, virá a mim. E quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Ainda aqui em João 7:37-38 diz assim, no último dia e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus é a fonte de vida, de luz. Eu também pensei em morte, tentei o suicídio. Precisei de psiquiatra, tomei remédios controlados. Mas quando eu me abri para Jesus,
a minha vida mudou. Talvez você está aí e tem tido todo tipo de pensamento ruim. Mas o Senhor está dizendo, vem a mim. Eu vim para que você tenha vida e a tenha com abundância. Vem a mim. E um rio de água viva vai fluir no seu interior. Essa sede, essa fome, esse vazio, Deus vai preencher. Não pense em morte, pense em vida. Não pense em morte. Jesus quer você, Ele não vai te rejeitar. Nós precisamos de você. Tem saída, Ele tem um bom plano para você. É isso que Ele tem. Um dia eu me encontrei sem saída. E eu quero passar um vídeo agora para você, que eu acredito que vai te dar muita esperança. Não é o fim. Tem saída. E o caminho é Jesus, é viver, não é morrer. O caminho é a vida. O caminho é Jesus. Assista e daqui a pouco eu volto para nós orarmos. Costumo dizer, né, que a história de vida da Bispa Cléo é marcada por ela, na vida dela, todas as previsões e todos os diagnósticos trágicos foram contrariados através da fé. Mas foram momentos bastante complicados. Eu tenho alguns momentos registrados na minha memória do sofrimento dela com o Murilo, ainda bebê. Quando um dia eu estava dormindo na casa dela e ela me acordou muito aflita, me chamando, com o Murilo no colo. E quando eu olhei, o Murilo estava em crise convulsiva. Eu, jovem, eu nunca tinha presenciado aquilo, eu nunca tinha visto aquilo e não entendia muito bem, porque eu nunca havia visto alguém com crise convulsiva, tendo um ataque daquele. E foi uma imagem bastante chocante. Murilo, esse problema que os médicos diagnosticaram que pela medicina não teria como, que ele seria uma pessoa que dependeria do tratamento o resto da vida, isso foi contrariado pela fé. Existe uma diferença entre uma epilepsia e uma convulsão. Uma convulsão ocorre, é uma coisa comum na infância e é uma doença benigna. Mas ela, se a criança tiver isso repetidas vezes, digamos mais que 5 vezes, vai gerar uma epilepsia. O que é uma epilepsia? É uma convulsão que ele vai ter sempre, na vida toda. Um prejuízo muito importante da vida, tanto mental, quanto moral, quanto tudo. E na época nós ficamos muito preocupados e inclusive colocamos numa banheira com água gelada, com gelo, para que a febre cedesse. E tomar remédio, às vezes, impossibilita ele de frequentar a escola, de fazer esportes, de ter uma namorada, de ter entendeu? Limita a vida dele. Ele não teria condições de ter uma profissão, de ter uma família, de cuidar da família dele, porque ele viveria muito à base de droga. E eu lembro detalhes assim da vida deles, do pai e da mãe, de quando eles vinham aqui, e eram pessoas extremamente preocupadas, pessoas extremamente dedicadas, pessoas extremamente assim, a família era o pilar deles. Eu lembro muito bem da Cléo, e assim, ela era uma pessoa muito interessada, muito participativa nas consultas, e queria saber o porquê de tudo. E eu acho que a atuação dela como mãe foi determinante
para que o Murilo seja o que ele é hoje. Foi um milagre lutado, foi um milagre conquistado. Eu vim com teu pai, quando teu pai chegou de viagem, e eu vim para mostrar o local para ele. E aqui mais ou menos aonde está a faixa branca, a última faixa ali, tinha um pedaço do braço, um pedaço da sua carne no chão e as formigas carregando um pedacinho da carne. E foi uma imagem que chocou, e eu me lembro que o teu pai, na hora que ele viu, teu pai começou a chorar. Então foi uma situação bastante marcante. O carro ficou de perna pro ar aqui, um pouco para frente da árvore aí. Depois temos esse momento terrível, que talvez um dos mais chocantes, foi o momento do acidente do Murilo. O acidente do Murilo, o acidente da Bispa com os 2 filhos dentro do carro. Foi um momento que chocou muito, marcou muito, e marcou também um novo ciclo, uma nova história da vida de todos. Eu cheguei e vi o carro ali com as rodas para cima. Então aquela imagem foi bastante chocante, mas eles já não estavam ali mais, já haviam sido socorridos, né? Já tinha sido encaminhado para o hospital, e foi uma imagem que marcou bastante, chocou bastante. O carro pegou o braço dele, e o braço dele foi, quando ele levantou preso simplesmente pela pele do cotovelo. Então, o braço de uma criança de 7 anos preso simplesmente, unicamente pela pele do cotovelo. Então aquele braço estava solto. E, enfim, e aí tá aí toda essa previsão, esse diagnóstico ali também foi contrariado, como a gente pode ver hoje, ver todos esses diagnósticos e previsões contrariadas através da fé da Bispa. O Murilo foi um caso que marcou, foi realizado há mais ou menos uns 23, 24 anos atrás. Ele teve um trauma grave no membro superior direito, no braço direito, um esmagamento, que durante esse esmagamento ele teve uma perda de tecido no local, um traumatismo grave na parte vascular do braço. Ele não teve uma fratura evidente, ele não teve uma lesão nervosa nem tendinosa evidente, ele teve lesões musculares e lesão vascular, que comprometia a irrigação do membro superior onde ele foi afetado, a parte distal. E o Murilo tinha uma deficiência de vascularização, principalmente venosa, que a gente fala, que é o retorno do sangue para o corpo. E foi orientado a família posteriormente que poderia haver até possivelmente poderia ter uma pequena perda de extremidades do membro. Foi quando os pais questionaram se haveria um outro tratamento que poderia ser feito fora de Rio Preto, que eles até se colocariam para levar para um outro local, e a gente colocou que no momento o que tinha que ser feito foi feito no Murilo. E hoje a gente vendo o Murilo aqui, a gente vê que realmente a sequela foi uma sequela pequena com relação a tudo que aconteceu, uma sequela basicamente estética, alguns pelinhos que não nasceram num local só,
E realmente uma evolução muito satisfatória. Então, o Murilo é uma pessoa abençoada por Deus, porque existe a mão do Senhor aí para cuidar disso aí. E só a parte médica é uma coisa. E a parte de recuperação total também depende de uma outra situação, que eu acho que aí você tem que estar sempre ao lado dele, te orientando e te iluminando. A Cleo, ela começou a fazer algumas orações, até perguntou se eu tinha fé em Deus, eu disse que sim, que eu sou uma pessoa hiper crente, eu acho que Deus é acima de tudo. E falei para ele que o que tinha que ser feito para ela, o que tinha que ser feito foi feito. E nesse momento ela disse que ela estava mudando um pouco a vida dela, que ela, se Deus realmente mantivesse uma boa evolução do quadro do Murilo e o Murilo não tivesse uma lesão, que ela ia mudar a vida espiritual dela se dedicando, tá, ao Criador. Foi isso que ela referiu para mim no momento. Isso foi uma coisa que marcou. E durante algum tempo, quando depois da sequência disso aí, que a gente ouvia de algumas pessoas que frequentavam as palestras que ela fazia, ela sempre referia esse fato, dizendo que foi um fato marcante no início, realmente, de tudo que ela é hoje, em termos de uma pessoa que se dedica exclusivamente aí a uma oração, a realmente ao bem às pessoas. Então nós temos várias formas de pregar o Evangelho. A forma que ela encontrou naquele momento foi realmente isso, e foi Deus colocou a mão ali e uma coisa aconteceu. E no dia a dia nosso, eu como médico, e também a gente sabe que a mão de Deus ali é uma coisa fundamental. Eu acho que nada na vida é por acaso. Olá, Cleo, é um prazer estar falando aqui e podendo recordar sobre fatos, momentos vividos ao seu lado, mas falando agora da sua trajetória de fé, a qual eu entrei na família em 93 e eu, além de ser sua companheira, eu participei de vários trabalhos realizados por você. Eu lembro de momentos nos trabalhos que você tinha um longo período ali, levando a palavra com força, com determinação, ousadia, eloquência. E após o término, você ficava com tinha dezenas, centenas de pessoas e você ouvia uma a uma, compartilhando a situação dessa pessoa. E compartilhou a sua fé, com certeza ali nós sabemos, e hoje é assim, pessoas vivem através dessa fé, pessoas são alimentadas, porque falar da palavra, qualquer um pode falar, mas falar com essa fé valente, ousada, a qual você viveu e vive, essa é a diferença. Quem vive, quem sente, transmite com a alma. Eu sou muito grata de ter vivido um pedaço, só um lapso temporal, né, do seu lado. Mas hoje, mesmo nascendo num berço evangélico, vivendo por fé, mas hoje eu também aprendi a compartilhar a fé. Você é um presente de Deus, minha líder espiritual. Aprendi com você a enfrentar situações com a fé, com a palavra de Deus na frente, com valentia. E eu te olho, você é um exemplo para mim de fé valente, porque fé para conquistar, eu sei que nasce de dentro, mas fé para enfrentar as dificuldades, vendo o filho sofrer, situações adversas, essa fé foi o diferencial, me mostrou. Obrigada por participar dessa família maravilhosa e desse ministério. Obrigada e toda essa homenagem. Que Deus conserve a sua vida muitos, muitos anos. Existem pessoas que precisam dela e pessoas que ainda vão nascer, viu? Que vão se alimentar das suas palavras, da sua história de vida. Obrigada, Bispo. Que Deus te abençoe, hoje e sempre. Em nome de Jesus.
a fé é corajosa. E a gente vê isso através da vida dela. Ela teve momentos decisivos de ter que tomar uma decisão. Agora, ou Deus cura. A primeira etapa da crise convulsiva, ela disse, ou Deus cura ou Deus leva. Porque eu não vou mais submeter ao meu filho a esse tratamento. E tomou uma decisão que chocou, né? Chocou todo mundo, porque aqueles que não estão na mesma fé chocam. Né? Como você vai fazer isso? Como você vai parar? Você é responsável. Você vai ter que assinar se algo acontecer com você, com seu filho, você é um responsável. Ela disse que assim seja, porque ou Deus cura ou Deus leva. E ela cria que Deus curaria o Murilo, e ela realmente ela tinha razão, porque através daquela atitude de fé, acredito seriamente que ela provocou um milagre. O médico, ele disse, se nós não agirmos muito rápido, as consequências serão muito piores. Ele estava dizendo, ou nós amputamos essa parte, ou as consequências poderão ser muito piores. Naquele dia, naquela noite, a bispa entrou num processo de oração e ela buscou a Deus a noite inteira. E ela foi para Ezequiel 37, Vale de Ossos Secos. E ela dizia ao Senhor, Senhor, o Senhor é o Deus do Vale de Ossos Secos. O Senhor é o Deus do Vale de Ossos Secos, assim como o Senhor trouxe à existência o que não existe, o que não existia nestes ossos. O Senhor pode trazer à existência o que não existe no braço do Murilo. O Senhor me deu um filho perfeito, o Senhor me deu um filho com braço, e o Senhor é poderoso para restituir, para curar. Se o Senhor devolver o braço do Murilo, se o Senhor restaurar o braço do Murilo, enquanto eu viver, eu vou falar do teu amor, eu vou falar da tua grandeza, eu vou falar do teu poder. Enquanto eu viver, eu vou testemunhar do que o Senhor fez na minha vida para todas as pessoas que cruzaram o meu caminho, para todos aqueles que eu puder falar. E ali do qual esse voto foi feito naquele momento, do qual está aí até hoje. A gente pode ver isso. Ela nunca voltou atrás e hoje prega e ajuda milhares e milhares de pessoas no mundo inteiro através desse voto, esse ato de gratidão, esse voto que ela fez ao Senhor no momento de dor. Um exemplo de quem nunca olhou para a direita, nem para a esquerda. As lutas, as decepções, as traições, as acusações, as guerras, nada a fez parar. Nada a tirou do foco. E 2016, como o ministério, muita gente, quando ele nasceu, profetizou que ele não duraria 6 meses. Já são 20 anos. Murilo nunca pararia de tomar o medicamento, tomaria pelo resto da vida. Nunca mais tomou. Murilo não era para ter o braço está lá, tocando para Jesus, louvando, um homem maravilhoso, abençoado e perfeito. Muitas pessoas acompanham o ministério no mundo inteiro e são alimentados através daquilo que o Espírito Santo deu a ela, como visão, como direção e uma sabedoria incrível, né, para trazer a palavra do Senhor, uma visão realmente muito inteligente, que tem transformado a vida de milhares e milhares de pessoas no mundo inteiro. Momento da oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por esta vida que
talvez está tão deprimida, angustiada. Oh, meu Deus, tão vazia, tão desesperada, tão confusa. Está cedendo a todos os pensamentos e sentimentos miseráveis. Está entregue, talvez. Não tem alegria para nada. Não vê esperança. Mas essas escrituras são tão confortadoras. Ah, meu Deus, eu também já me encontrei, o Senhor sabe como ninguém. No meu desespero e agonia, onde eu só via saída da morte. Mas eu me abri para o Senhor e eu recebi vida, luz. A minha sede, aquela sede foi saciada, a fome também. E um rio de água viva tem fluído dentro de mim. E a pessoa que só encontrava saída na morte, agora tem vida. Tem uma vida restaurada. E eu sei que o Senhor está dizendo a ela que o Senhor vai restaurar a vida dela. Então, meu Pai, passa do teu sangue sobre essa vida. Eu repreendo esse espírito de morte. Eu repreendo o espírito da tristeza, da angústia. Eu ordeno que saia da vida dela. O espírito de morte saia agora. Em nome de Jesus. E que ela seja curada mentalmente, emocionalmente, o físico dela. Que ela receba a cura, que ela receba a vida, que ela receba a luz. Nesse momento que a vida dela seja iluminada, nessa escuridão toda. Que ela seja restaurada. Onde esse programa estiver chegando, que restauração esteja chegando. Cura, libertação, uma mudança, um novo começo em nome de Jesus. Abençoa todos que oram comigo. Eu determino vida. Onde esse programa estiver chegando, que vida esteja chegando. Abençoa lares e famílias. Todos que enviaram os seus pedidos para oração, que sejam respondidos, curados, sarados, libertos. Eu consagro tudo que foi colocado para receber a oração. Eu tomo posse de transformação agora. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores, essas pessoas fiéis que têm estado conosco, que têm abençoado e semeado nesse programa, que sejam prosperadas. E peço que o Senhor desperte mais semeadores. Oh, meu Deus, porque quem planta, colhe. Se essa pessoa plantar aqui, ela vai ser abençoada. Eu abençoo todos. Onde esse programa estiver chegando, que vida, 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 vida abundante esteja chegando. Luz para iluminar essa vida escura, triste. Que ela receba alegria e paz agora. Uma restauração para sempre. Que ela se levante e nunca mais volte a este lugar. Amém. Amém, amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296-9449. Celso Garcia 777 no Brás é onde eu fico e onde vou estar às 19h30 com a reunião para a renovação da mente, em todos os nossos templos. Espero por você. Vida é o que Deus tem para você, uma vida abundante, uma vida que você ainda não viveu. Vida, receba vida, vontade de viver, no nome de Jesus. Se ele não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Para acompanhar o canal da Bispa Cleo e saber tudo o que acontece, receber notificações e avisos sobre cada novo carregamento de vídeo, você precisa, antes de mais nada, se inscrever no canal. O YouTube possibilita que você realize esse procedimento tanto em dispositivos móveis como aparelhos celulares, smartphones com Android ou iPhones iOS, assim como por meio de computadores desktop, laptops ou tablets, gratuitamente. From the day you saved my soul.